Olá, meus irmãos, que a graça, a paz e as misericórdias do nosso Deus estejam sobre sua casa, sua família, de maneira especial. Eu sou o pastor Leandro Silva e você está no meu canal. Hoje nós vamos falar sobre o Tribunal de Cristo. Afinal de contas, quem comparecerá no Tribunal de Cristo? Este é um julgamento para a igreja e para os ímpios ou apenas para a igreja? Se é apenas para a igreja, o que acontecerá nesse tribunal? A igreja será julgada para ser salva ou condenada? Ou ela será julgada para receber as suas recompensas por tudo aquilo que fez? Esse é o vídeo de hoje. Vamos lá? Vamos falar sobre o Tribunal de Cristo e como será. Hoje nós vamos estudar um dos assuntos de extrema importância para todos os estudantes de escatologia. Vamos entender o que é esse Tribunal de Cristo e como será o desfecho desse tribunal. Tá? São duas perguntas interessantes. O que é o Tribunal de Cristo e como será o Tribunal de Cristo? Mas afinal, o que é este tão famoso Tribunal de Cristo? Primeiro eu quero que os irmãos entendam que a frase Tribunal de Cristo pode ser resumida em uma única palavra grega, que é bema. Bema, B-E-M-A. E bema significa uma plataforma elevada de arbitragem de recompensa. É um local onde as obras e a vida do crente será analisada. Isso vai acontecer quando formos arrebatados e já estivermos lá no céu, e daí então seremos julgados pelas nossas obras, caráter, frutificação na terra, e não seremos condenados. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 8, versículo 1, em que Paulo disse assim: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a igreja, ela não vai comparecer diante desse tribunal para saber se será condenada ou se será absolvida. Este tribunal é para receber o galardão segundo a obra que realizou. Então, seja, o Tribunal de Cristo irá determinar as recompensas ou as perdas e não a salvação. Há muitas pessoas que pensam que este tribunal será para julgar a igreja, para saber se a igreja será salva ou será condenada. E absolutamente, irmãos, o julgamento da igreja será único e exclusivamente para que Cristo dê à igreja, dê aos cristãos o galardão segundo as obras que o mesmo realizou para Cristo. Ok? Então, esse tribunal acontecerá, tá? Será um dos primeiros eventos que vai acontecer depois das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro é o quê? É a celebração da vitória da igreja e tem a sua duração estimada em 7 anos, como as bodas judaicas que duravam 7 dias. Sendo assim, todo o período de 7 anos é considerado como o período das bodas do Cordeiro. O Tribunal de Cristo é sem sombra de dúvida para os cristãos e não para os crentes. Nesse tribunal não irá comparecer os ímpios. O julgamento dos ímpios é o outro julgamento que está em Apocalipse capítulo 20, versículo 11, é o julgamento do grande trono branco. Neste julgamento, os ímpios não aparecem. Naquele julgamento é a igreja que não aparece, porque aquele julgamento é para os ímpios. E ali os ímpios receberão a condenação eterna por não ter entregue suas vidas a Cristo e ter seguido os passos da besta do falso profeta e do anticristo. Neste tribunal, exclusivamente, aparecerá apenas a igreja, tá? Então, e qual que é o trabalho, qual que é a função, qual que é o propósito deste tribunal? O propósito está aqui em Romanos. Abra comigo Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos 10 ao 12 diz assim, olha, Romanos capítulo 14, versículo 10 ao 12. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que despreza teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim e toda língua se confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então, o tribunal de Cristo é para darmos contas das nossas obras, dos nossos atos, dos nossos frutos,
de tudo que fizemos a ele. Paulo ainda ratifica isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que haver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Então, este tribunal, está claro, será para receber os galardões, a recompensa de tudo que nós fizemos em prol do reino de Deus. Logo, o tribunal de Cristo não irá determinar a nossa salvação, ou seja, o julgamento do tribunal não é para saber se a igreja será salva ou não, a igreja já está salva, porque ela já chegou a esse tribunal. Esse tribunal não determina isso. Nós, como igreja, somos salvos pelo sacrifício de Cristo em nosso lugar. É só ler 1 João 2:22 e também pela nossa fé nele, tá? Então, isso é o tribunal de Cristo, para nós recebermos o nosso galardão, para bem ou para mal, segundo tudo aquilo que nós fizemos ao Senhor. Mas o que é o galardão, pastor Leandro? O que são esses galardões? O que é esta recompensa para os salvos? O que é o galardão? Nós vamos falar desse assunto aqui de uma maneira muito minuciosa, tá? E vamos tratar de uma maneira bem taxativa. Galardão é simplesmente a recompensa que teremos no dia do tribunal de Cristo, quando sermos julgados e não condenados, segundo as nossas obras, e essas obras forem do agrado do galardoador, que é Jesus, então receberemos o nosso galardão, ou a nossa recompensa. Jesus nos entregará a nossa recompensa, ele mesmo. Ele não vai mandar ninguém fazer isso por ele. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir cada um segundo as suas obras. Então, no tribunal de Cristo, existem 3 coisas que nós precisamos discutir: o julgamento, quando se dará e quem o será juiz. O julgamento do tribunal de Cristo, como será esse julgamento? Muitos confundem o juízo final com o julgamento do tribunal de Cristo. E eu quero deixar bem claro aqui que são 2 acontecimentos distintos, são 2 acontecimentos diferentes. Esse tribunal de Cristo, esse julgamento de Cristo, a palavra julgar aqui é literal, ou seja, vou julgar o que você fez. E mediante esse julgamento das nossas obras, ele, o Senhor Jesus Cristo, nos dará a nossa recompensa ou o nosso galardão. Já no juízo final é outro acontecimento, e este se dará após o milênio. Esse é assunto que nós já tratamos no vídeo anterior, falando sobre o julgamento do grande trono branco. Mas em resumo, a diferença entre o julgamento de Cristo e o juízo final é o seguinte: no juízo final, os ímpios serão julgados e receberão um lago de fogo eterno como recompensa. No julgamento de Cristo, os salvos serão julgados para receber o galardão. Então veja, no juízo final, o juízo final será depois do milênio, já o julgamento de Cristo, o tribunal de Cristo, será antes do milênio. No tribunal de Cristo acontecerá um evento chamado julgamento. Será nesse evento que nós seremos julgados para receber cada um segundo a sua obra, o seu galardão. E quando será esse tribunal? Essa questão é bem interessante nós frisarmos, já que muitas teorias sobre esse assunto, porém sem fundamento. A mais plausível, a mais certa, é que o tribunal de Cristo acontecerá no dia do arrebatamento. Isso está em Apocalipse capítulo 22, versículo 12. E quem será o juiz a julgar nesse tribunal? Muito interessante isso. A Bíblia ensina que Deus é o juiz. Deuteronômio capítulo 1, versículo 7, e Jesus é o advogado, 1 João capítulo 2, versículo 2 a 1. Porém, quando chegar o dia do julgamento, o evento que faz parte do tribunal de Cristo, Jesus será o juiz e não Deus. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a Bíblia afirma que Jesus será o juiz. Então vai ser assim o tribunal de Cristo. As obras do crente, o julgamento de Cristo. Vamos dividir esse tópico em 3. A precisão do julgamento, ouro, prata e pedras preciosas e as obras que perecerão. A precisão do julgamento será a recompensa do galardão. Muitos pensam que serão recompensados por todas as obras que fizeram. Não. Porém, a Bíblia ensina que no dia do julgamento, as nossas obras passarão por uma espécie de peneira. E somente as obras feitas de coração serão contabilizadas para o nosso galardão.
Quero citar aqui alguns exemplos de algumas obras que levará em conta no dia do julgamento, desde que seja do coração. Todo aquele que ora a Deus em favor do seu próximo receberá galardão. Todo aquele que leva a palavra de Deus aos que precisam receberá galardão. Os que ajudam os pobres, órfãos e viúvas receberá galardão. E os que alimentam os famintos e dão de beber aos sedentos receberá galardão. Veja que o galardão será como ouro, prata e pedras preciosas. Quando você vê ouro na Bíblia, o ouro é o bem mais valioso no Antigo Testamento. Tanto é que fizeram utensílios do tabernáculo com ouro. O candelabro, a arca da aliança e entre os outros itens foram feitos com ouro batido, com ouro refinado. Na Bíblia, o ouro simboliza aquilo que procede de Deus, as coisas que são divinas. Nós podemos comparar o ouro às obras que os crentes fizeram para a glória de Deus. As obras feitas por uma pessoa com coração manso e contrito, a Bíblia ensina que é feita em Deus. Quando usamos os nossos talentos e dons em favor de Deus, estamos fazendo obras de ouro. Lembrando que essas obras que fazemos usando os talentos que Deus nos deu é somente para a glorificação de Deus. Mas há um outro item aqui que é a prata. A Bíblia ensina que a prata significa redenção. A prata é o preço da redenção. Jesus foi vendido por 30 moedas de prata. Quando havia guerra nos tempos bíblicos, no Antigo Testamento, os soldados recebiam prata como pagamento, como uma recompensa pela sua redenção, ou seja, pelo sacrifício de guerra. Já no Novo Testamento, a Bíblia ensina que a prata é a redenção feita por Cristo. E por fim, pedras preciosas. Pedras preciosas são um símbolo do Espírito Santo ou da glória de Cristo no crente. Não é o foco da aula aqui falarmos sobre as pedras, o ouro ou a prata, mas sim em breve teremos um estudo específico sobre esses temas. Isso é mais profundo do que imaginamos.